Você gostou da primeira parte do livro do Rei? O que você aprendeu do Antigo Testamento? Testamento significa pacto ou aliança. Muito antes de Deus entregar as Escrituras do Novo Testamento, ele disse: "Estão chegando os dias quando farei uma nova aliança." Na primeira aliança com seu povo, Deus deu-lhes muitas leis para lhes mostrar a sua santidade e a pecaminosidade deles. Também lhes deu muitas imagens e profecias sobre a vinda do Salvador. Na antiga aliança, os profetas predisseram: o Messias Rei virá. Mas no novo pacto lemos: o Messias Rei chegou. O Novo Testamento contém o Evangelho. Na língua árabe ele é chamado de Injil. Ambas as palavras significam boas novas. O Evangelho começa com estas palavras: "Este é um registro dos antepassados de Jesus, o Messias, um descendente do rei Davi e de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó." Nome por nome, as Escrituras registram uma cadeia ininterrupta de descendentes de Abraão a Jesus. Deus guardou sua promessa de abençoar todas as nações enviando o Salvador por meio da linhagem de Abraão. O Novo Testamento contém 4 livros de Evangelho. Por que 4? Por que não apenas um? No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés: "Os fatos do caso devem ser estabelecidos pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas." Para confirmar sua história, Deus escolheu não apenas 2 ou 3, mas 4 pessoas para escrever 4 relatórios distintos sobre a vida do Messias. Seus nomes são Mateus, Marcos, Lucas e João. Como 4 repórteres cobrindo o mesmo evento, cada um conta a mesma história, mas de 4 pontos de vista diferentes. O Novo Testamento tem 27 livros ao todo. O livro de Atos, escrito por Lucas, conta o que aconteceu depois que o Messias terminou sua missão. Deus inspirou Paulo, um ex-terrorista, Tiago e Judas, os meio-irmãos de Jesus, e Pedro e João, pescadores, para escrever o restante do Novo Testamento. Cada livro revela mais e mais sobre o Rei e seus planos para todos os que o amam. Aqui está o restante de sua história. Chegou o tempo. Depois de milhares de anos de preparação, Deus estava prestes a enviar ao mundo o Salvador Messias Rei prometido. Mas quem seria ele? E como ele viria? No tempo de Herodes, rei da Judéia, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida para se casar com um homem chamado José, um descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo lhe disse: "Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e você deverá lhe dar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará. O seu reino nunca terminará." "Como será isso?" Maria perguntou ao anjo, "visto que sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá. Assim, o santo que nascer será chamado o Filho de Deus." Por que Gabriel chamou Jesus de o Filho de Deus? Algumas pessoas pensam que este termo significa que Deus tomou uma esposa e teve um filho, mas não é isso. Se você é do continente africano, alguns podem chamá-lo de Filho da África. Isso significa que a África se casou e teve um filho? Não.
Isso significa que você vem da África. O Messias é chamado Filho de Deus porque ele veio de Deus. Ele entrou na família de Adão arruinada pelo pecado, mas não se originou dela. Ele é a própria palavra, alma e Filho de Deus. No princípio, a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele criou tudo o que existe. Não existe nada que ele não tenha feito. Então a palavra se tornou humana e viveu aqui na terra entre nós. Ele estava cheio de amor e fidelidade infalíveis, e vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai. Você se lembra da promessa que Deus fez no dia em que Adão comeu o fruto proibido? Deus havia anunciado que a descendência de uma mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aquele descendente prometido estava agora no ventre de uma menina virgem. Como ele esmagaria a cabeça da serpente, estava ainda para ser visto. Maria havia sido prometida em casamento a José, um carpinteiro que vivia em Nazaré, uma cidade de fronteira no norte da Palestina. Maria e José eram judeus, e sua descendência passava pelo rei Davi e chegava a Abraão. José teria sido príncipe herdeiro, mas seu país era governado por Roma. Soldados romanos patrulhavam as ruas. Judeus suspeitos de traição eram presos e crucificados. Coletores de impostos roubavam as pessoas. A vida era dura. Mas José estava animado. Logo ele receberia Maria como sua esposa. Ele trabalhava duro para preparar um lugar onde pudessem morar juntos depois do casamento. Então, um dia, ele teve uma surpresa chocante. Maria estava grávida. Como você acha que José se sentiu? Parecia que Maria tinha sido infiel a ele. José estava com o coração partido, mas ele queria fazer a coisa certa. Então ele decidiu desmanchar o noivado em silêncio, porque ele não queria envergonhar Maria. Enquanto ele considerava isso, ele adormeceu e um anjo do Senhor apareceu para ele em um sonho. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A dor de José se transformou em alegria. Que honra! Maria seria a mãe do Messias prometido e ele, José, seria o guardião legal da criança. O santo Messias teria uma mãe humana, mas não um pai humano. Seu nome seria Jesus, que significa o Senhor salva, ou simplesmente Salvador. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. A mão de Deus estava sobre todas as coisas. Setecentos anos antes, o profeta Miqueias havia dito que o Messias rei nasceria em Belém, a antiga cidade natal do rei Davi. Mas havia um problema. Maria e José moravam em Nazaré, uma jornada de 3 dias ao norte. Como as Escrituras seriam cumpridas? Deus tinha tudo sob controle. Pouco tempo antes de Maria dar à luz, o imperador César Augusto promulgou um decreto de que todos deviam retornar imediatamente à cidade de seus antepassados para se registrarem para pagar impostos. Então José e Maria viajaram de Nazaré para Belém.
Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em Belém, lotada de viajantes cansados na cidade para o registro de impostos, nasceu o descendente prometido da mulher. O Evangelho registra o evento com precisão. Ela deu à luz o seu primogênito. Por parte de mãe, esse bebê era o filho recém-nascido de Maria. Por parte de pai, ele era o Filho eterno de Deus. A mesma palavra pela qual Deus criou o mundo, a mesma voz que trovejou no Monte Sinai, podia agora ser ouvida no choro suave de um bebê. E onde ele nasceu? Não no palácio de um rei, nem em um hospital, nem mesmo em uma hospedaria. O Rei do Céu nasceu onde nascem cordeirinhos, em um celeiro, tendo uma manjedoura como sua cama. Tudo fazia parte do plano de Deus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Mas Deus não poderia ter organizado algum tipo de celebração para honrar a chegada de seu filho? Ele fez. Para quem Deus contou primeiro a notícia da vinda do Messias à Terra? Para o imperador? Para os ricos e famosos? Para os líderes religiosos? Não! Os primeiros a receber as boas novas foram os pastores, homens que criavam cordeiros para serem sacrificados no templo em Jerusalém. Havia pastores que viviam nos campos, vigiando seus rebanhos à noite. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu trago boas novas, de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Que história os pastores tinham para contar? O Salvador nasceu! Nós o vimos, nós o tocamos! O anjo nos disse que ele é Cristo, o Senhor! Um coro de anjos encheu o céu. O Messias chegou! Ele está aqui! Ele está aqui! Algumas pessoas acreditaram na mensagem dos pastores, a maioria não. Mas acredite ou não, o rei cujo nascimento dividiu a história mundial em duas, juntou-se à raça humana.
Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Após o nascimento de Jesus no celeiro, José providenciou uma hospedagem adequada para sua pequena família. Um dia, alguns magos, homens sábios que estudam as estrelas, chegaram em Jerusalém. Guiados por uma estrela especial, esses homens vieram da Pérsia distante em busca do rei recém-nascido. Esses homens sábios tinham uma pergunta e um propósito. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Em Belém, na Judéia, eles responderam, pois assim escreveu o profeta. Então Herodes chamou os magos secretamente e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até parar no lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados em um sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. Herodes tentou matar o menino. O povo de Jerusalém o ignorou. Mas os magos, que atravessaram um deserto escaldante para encontrá-lo, o adoraram e lhe deram presentes dignos de um rei: ouro, incenso e um tempero caro para embalsamar os mortos. Por que o tempero de embalsamamento? Esses sábios sabiam que Jesus nasceu para morrer? Após o aviso do anjo, José levou Maria e o menino Jesus para o Egito, onde viveram como refugiados até a morte do cruel rei Herodes. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Isto cumpriu outra antiga profecia falada pelo Senhor. Do Egito chamei o meu filho. Assim, José e Maria levaram Jesus para Nazaré, onde ele cresceu junto com seus meio-irmãos e irmãs. Em muitos aspectos, o menino Jesus era como as outras crianças. Ele comia, dormia, brincava, estudava e aprendia um ofício. Em outros, Jesus era diferente.
Ele nunca foi egoísta. Ele sempre honrou seus pais. Ele nunca mentiu. Ele sempre agradou seu Pai no céu. Ele era santo, inocente, puro, separado dos pecadores. Jesus é a única criança perfeita da história. Perfeito não significa que ele nunca teve um joelho esfolado ou uma espinha. Significa que ele tinha uma natureza perfeita. Ele era perfeitamente santo e bom. Ele também era perfeito em poder e sabedoria, mas antes de entrar no ventre de Maria, impôs a si mesmo certas limitações para que pudesse viver como humano entre os humanos. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, viajou com seus pais de Nazaré a Jerusalém para a festa anual do sacrifício, conhecida como a Páscoa. Enquanto seus amigos de infância exploravam a grande cidade, Jesus passou a semana no pátio do templo, sentado entre os professores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. O templo era o lugar onde os cordeiros eram queimados em um altar pelos pecados do povo. O menino Jesus entendia o que os estudiosos não sabiam. Ele veio oferecer o último cordeiro. Trinta anos se passaram desde o nascimento de Jesus em Belém. César Augusto estava morto. Seu enteado, César Tibério, reinava sobre o Império Romano. Herodes Antipas governava na Galiléia. Pôncio Pilatos governava na Judéia. E um novo profeta estava pregando na Palestina. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: "Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele." As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Enquanto muitas pessoas se vestiam com seda fina e comiam a melhor comida, João vivia de forma simples. Ele era um homem em uma missão. João foi o precursor do rei. Centenas de anos antes, dois profetas, Isaías e Malaquias, escreveram sobre um futuro profeta que anunciaria a chegada do Messias Rei. João era esse profeta. Enquanto os profetas anteriores tinham profetizado: "No tempo certo, o Salvador prometido virá à terra", João pregava: "Chegou a hora! O Salvador está aqui." Multidões corriam para o deserto para ouvir João. Aqueles que confessavam sua condição de pecadores necessitados do Salvador eram batizados no Rio Jordão. Dessa forma, eles mostravam sua fé no Messias, que iria apagar sua grande dívida de pecado e vesti-los em sua justiça. Dia após dia, semana após semana, João falava ao povo sobre o tão esperado Salvador do céu, cujas sandálias eu não tenho condições de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo. Então, um dia, o Salvador veio. Pela colina, através da multidão, até onde João estava batizado. João apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Por que João chamou Jesus de o Cordeiro de Deus? Se você sabe por quê, então conhece a missão do rei.
Jesus pediu a João para batizá-lo. João se opôs, porque o Messias Rei que veio do céu não tinha necessidade de se arrepender. Jesus respondeu: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João batizou Jesus. Ao ser batizado, Jesus mostrou que ele pertencia à família humana que ele viera resgatar. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Como no primeiro dia da criação, a complexa unidade de Deus é novamente revelada. Assim como Deus, seu Espírito e sua Palavra trabalharam juntos para criar o mundo, iriam agora trabalhar juntos para salvá-lo. Vemos o Espírito de Deus, que no princípio estava pairando sobre as águas, vir sobre Jesus. Observamos o Filho de Deus, a Palavra que criou o mundo, sair do rio. Ouvimos o Pai falando do céu. Nos últimos 30 anos, Jesus tinha vivido na obscuridade, longe dos olhos do público, mas seu Pai no céu observava todos os seus pensamentos, palavras e ações. E qual foi o veredito de Deus sobre a vida de seu filho? Com ele eu me agrado. Em toda a história humana, Jesus é o único que fez tudo o que Deus espera. Tudo, sempre, perfeitamente. Jesus fez o que Adão deixou de fazer: refletir a imagem de Deus. Jesus não somente refletia, ele era. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Não é de admirar que Jesus diria depois: eu e o Pai somos um. Jesus é o Filho perfeito. Satanás não estava feliz com este homem perfeito vivendo em seu reino. Mas o diabo tinha uma estratégia. Assim como ele havia tentado o primeiro homem a pecar, ele tentaria agora fazer este homem pecar. Satanás queria ter Jesus sob seu controle, assim como ele havia colocado Adão sob seu controle. Se o Filho de Deus pudesse ser induzido a pecar, então ele não estaria qualificado para salvar seu povo de seus pecados. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, mas não obedeceu ao diabo. Ele não agia fora da vontade do Pai. Ele não usaria seu poder infinito para satisfazer seus desejos humanos. Para combater o diabo, Jesus citou a Torá de Moisés. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em seu orgulho estúpido, o diabo novamente tentou a Jesus.
O diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Tudo isso te darei, ele disse, se te prostrares e me adorares. Quando Adão pecou, a humanidade perdeu o direito de governar a terra. Satanás roubou o domínio do mundo, tornando-se o seu rei. Agora o Rei da Glória estava na terra para retomar o domínio, mas ele não faria isso curvando-se diante de quem ele veio esmagar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Finalmente, o diabo deixou Jesus. Satanás nunca tentou alguém como ele. Um homem que não tinha desejo ou capacidade de pecar. Jesus era diferente de Adão e seus descendentes. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Adão foi o primeiro homem perfeito. Jesus foi o segundo homem perfeito. Quando Satanás tentou fazer Adão pecar, Adão perdeu e Satanás venceu. Quando Satanás tentou fazer com que Jesus pecasse, Satanás perdeu e Jesus venceu. O primeiro homem nos levou para o reino de Satanás, do pecado e da morte. O segundo homem veio para nos tirar de lá. Após as tentativas inúteis de Satanás para levá-lo a pecar, Jesus retornou a Nazaré, onde ele havia crescido e trabalhado como carpinteiro. No dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. A sinagoga era uma casa de adoração onde as escrituras eram lidas e explicadas todos os sábados. Neste sábado em particular, Jesus tinha um anúncio a fazer. Ele se levantou para ler. O livro do profeta Isaías foi entregue a ele. Abrindo-o, ele encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da visão aos cegos. O que Jesus leu nas Escrituras foi uma antiga profecia sobre o Messias Rei que mostraria ao mundo como Deus é e salvaria os pecadores do domínio de Satanás, do pecado, da morte e do inferno. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Como as pessoas reagiram à reivindicação de Jesus de ser o Messias que veio do céu para cumprir o que os profetas haviam escrito? Todas as pessoas na sinagoga ficaram furiosas quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus tinha o domínio. Ao contrário dos descendentes de Adão, contaminados pelo pecado e pela morte, o Messias Rei, ungido por Deus, tinha total controle. Ninguém poderia tocá-lo a menos que ele permitisse, mas ele os tocaria. Nas Escrituras dos Profetas, um dos títulos do Messias é o Braço do Senhor. Os milagres de Jesus mostravam que ele era o braço de Deus na terra. Com um toque de sua mão ou uma palavra de sua boca, os enfermos e moribundos eram instantaneamente curados.
Uma grande multidão se dirigiu a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés, e ele os curou. As palavras dos profetas estavam sendo cumpridas. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Não havia doença que Jesus não pudesse curar. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Jesus não queria que os demônios testificassem sobre ele. Esses anjos maus haviam testemunhado sua autoridade e poder quando ele estabeleceu os céus e a terra. Eles estremeceram quando se lembraram do dia em que ele os expulsou do céu. E agora, ele estava vivendo na terra como homem. O domínio do seu mestre estava desmoronando. O Rei da Glória invadira o domínio deles. Onde quer que Jesus fosse, o poder de Satanás estava sendo enfraquecido. Onde quer que Jesus fosse, a maldição do pecado estava sendo revertida. Junto com os milagres, Jesus tinha uma mensagem. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus selecionou 12 homens para andar com ele e aprender dele. Muitas mulheres também o seguiam. Elas apoiavam Jesus e seus discípulos, dando-lhes comida e dinheiro. Para aqueles que criam nele, o chamado de Jesus era simples: segue-me. Mas seu chamado também custava caro. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como vários de seus discípulos eram pescadores, com frequência Jesus passava o dia no mar da Galileia. Pessoas de todos os lados vinham até ele. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Depois de um dia de ensinamentos, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? 1000 anos antes, o profeta Davi já havia respondido esta pergunta. Eles estavam fora de si. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Quem pode acalmar o vento e as ondas simplesmente falando com eles? A mesma voz que os criou. Um dia, 4 homens carregando uma maca com um homem aleijado chegaram à casa onde Jesus estava. Os homens tentaram entrar, mas a sala estava tão cheia que não conseguiam. Então eles subiram no telhado e removeram algumas telhas e baixaram a maca na sala, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Jesus sabia que a maior necessidade deste homem não era andar de novo, mas ser perdoado de seus pecados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando! Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Vou provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus se virou e disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual! Os mestres da lei estavam cegados por sua religião e orgulho. Seus pensamentos eram mais ou menos assim: Jesus, você é um blasfemador. Você está insultando a Deus ao afirmar que perdoa pecados, pois somente Deus pode fazer isso. Eles estavam certos em pensar que só Deus pode perdoar pecados, mas eles estavam errados em suas conclusões sobre quem é Jesus. Quem você acha que é Jesus? Você lembra o significado do seu nome? Significa o Senhor salva. Em uma cidade palestina onde Jesus ensinou, o povo chegou a esta conclusão: agora, nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus dominava todas as partes da criação. No entanto, ele não saía dizendo: Adore-me, eu sou Deus, eu sou Deus. Ele simplesmente fazia as coisas que só Deus pode fazer e deixava as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Com base nas próximas 2 histórias, quem você acha que é Jesus? Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade,
estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Em outro dia, Jesus visitou duas irmãs enlutadas, Marta e Maria. 4 dias antes, seu irmão Lázaro havia morrido. "Senhor", disse Marta a Jesus, "se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus disse a ela: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?" Ela lhe respondeu: "Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo." Jesus foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. "Tirem a pedra", disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: "Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias." Disse-lhe Jesus: "Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?" Então tiraram a pedra. Jesus bradou em alta voz: "Lázaro, venha para fora!" O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. Disse-lhes Jesus: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir." O Senhor Jesus é a única pessoa na história que poderia dizer: "Eu sou a ressurreição e a vida." Suas obras provavam que suas palavras eram verdadeiras. Imensas multidões cercavam Jesus. Às vezes por dias seguidos. Muitas vezes elas o encontravam em áreas desertas, onde ele ia passar um tempo com seus discípulos. Às vezes a multidão ficava com fome. Foi o que aconteceu numa tarde quando mais de 5.000 pessoas haviam se reunido numa encosta ao leste do Mar da Galileia. Jesus disse a Felipe, um de seus discípulos: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. André, irmão de Simão Pedro, falou: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Disse Jesus: "Mande o povo assentar-se." E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães,
deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Todos receberam o suficiente para comer. Disse Jesus: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. No dia seguinte, alguns da multidão vieram procurar por Jesus. Eles queriam torná-lo seu rei, mas somente para que ele os salvasse dos seus opressores romanos e desse-lhes mais comida. Jesus lhes disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A comida pode manter seu corpo vivo por um tempo, mas somente o Senhor Jesus pode lhe dar a verdadeira vida, hoje e eternamente. Só Jesus pode dizer: eu sou o pão da vida. Jesus não era como os mestres religiosos que diziam coisas como: faça isso, não faça aquilo, siga estas regras, este é o caminho. Somente Jesus poderia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também era diferente dos profetas que ofereceram sacrifícios pelos seus pecados e escreveram sobre o futuro Messias. Jesus disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Muitas vezes, Jesus ensinou a seus discípulos como os cidadãos do reino dos céus deveriam viver para refletir o caráter e a glória do seu rei. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar a fim de serem vistos pelos outros. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Ninguém nunca falou como o Mestre do Céu.
Os mestres e sacerdotes dos judeus não ficaram felizes ao ver as multidões ouvindo Jesus. Eles queriam que o povo os escutasse e não a ele. Um dia, os chefes dos sacerdotes enviaram os guardas do templo para prender Jesus, mas eles não conseguiram. Quando retornaram, os sacerdotes perguntaram: "Por que vocês não o trouxeram?" Os guardas declararam: "Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala." Nem mesmo os profetas falaram como Jesus. Os profetas eram como velas lançando raios cintilantes de luz em um mundo escuro, mas o Messias era o sol da justiça. Quem precisa de velas após o sol ter nascido? Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Jesus é a palavra que no princípio disse: "Haja luz." Ele é a fonte suprema de luz física e espiritual. À medida que o tempo se aproximava para o Messias cumprir sua missão, ele levou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam-no." Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-se, não tenham medo." E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Os discípulos nunca se esqueceram do que viram naquele dia. Mais tarde, Pedro escreveria: "Fomos testemunhas oculares da sua majestade." E João diria: "Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." Mas por enquanto, a glória do Filho permaneceria escondida em seu corpo de carne. Era a hora do Rei cumprir sua missão. Durante 3 anos, o Senhor Jesus viajou pela Palestina, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. As pessoas comuns amavam-no, mas os líderes religiosos em Jerusalém planejavam matá-lo. E Jesus sabia disso. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Se você soubesse que um bando de homens maus em uma cidade distante planejava capturá-lo, torturá-lo e matá-lo, você iria lá? Jesus foi. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Esse não era o tipo de rei que os discípulos estavam procurando. Um Messias crucificado? Certamente Deus não permitiria que o seu escolhido sofresse tanta dor e vergonha. Então Pedro disse a Jesus: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Os discípulos queriam um Messias rei que destruiria o poder romano e estabeleceria um novo governo em Jerusalém. Enquanto viajavam, os discípulos discutiam sobre quem obteria as posições mais importantes no reino de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: "Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo.
como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na sua primeira vinda à Terra, o Messias não veio conquistar reinos políticos e governar em tronos terrenos. Ele veio para derrotar Satanás e governar nos corações humanos. É por isso que Jesus ensinou: o reino de Deus está entre vocês. Mas antes que o Rei do Céu pudesse reinar nos corações e mais tarde em toda a terra, a dívida do pecado do mundo tinha que ser paga. E a morte tinha que ser derrotada. Essa era a sua missão. Tudo estava indo de acordo com o plano. Quando o Senhor se aproximou de Jerusalém, ele enviou 2 discípulos em uma missão. Vão ao povoado que está adiante, disse ele. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Que tipo diferente de rei! O Messias Rei não entrou na capital ao som de trombetas e com um poderoso exército. Ele não veio em um cavalo de guerra imponente. Ele estava montado em um jumentinho, não adestrado, que normalmente teria empacado ou saltado. Um animal com a marca característica de uma cruz nas costas. E, mais importante, o único animal que poderia cumprir o que o profeta Zacarias escrevera 500 anos antes. Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Por que o Messias não entrou em Jerusalém montado em um poderoso cavalo de guerra? Porque ele não veio para salvar o povo dos seus opressores romanos. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Nos dias que se seguiram, Jesus ensinou no templo onde, quando menino, havia impressionado os estudiosos com perguntas profundas e respostas sábias. Os líderes no templo agora tinham uma atitude diferente. Não queremos que este homem seja nosso rei. Eles atacaram Jesus com perguntas capciosas na esperança de jogar o povo contra ele. Pondo-se a vigiá-lo, os líderes mandaram espiões que se fingiam justos. Eles tentaram apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Mestre, perguntaram, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade.
é certo pagar imposto a César ou não? O que Jesus responderia? Se ele dissesse, sim, paguem impostos ao imperador, a população judaica iria acusá-lo de deslealdade à sua causa. Por outro lado, se Jesus respondesse, não paguem impostos, o governador romano escutaria isso e o condenaria por traição. Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Portanto, ele lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Seguidas vezes, diferentes grupos de mestres religiosos tentaram apanhar Jesus, mas ele sempre respondia com perfeita sabedoria. Dali em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Envergonhados, os homens fugiram para conspirar com os chefes dos sacerdotes para ver Jesus preso e executado. Que cegueira! Esses sacerdotes responsáveis por oferecer sacrifícios no altar do templo não viam que o homem que eles queriam matar era aquele que era retratado nos sacrifícios. O plano secreto de Deus estava prestes a ser cumprido. Era a véspera da festa anual do sacrifício, chamada Páscoa. No dia seguinte, milhares de cordeiros seriam mortos. Embora Jesus soubesse que ele também seria morto no dia seguinte, ele passou a noite compartilhando a última ceia com seus discípulos. Durante a refeição, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Ele também lhes ofereceu um cálice. Ele lhes disse que o pão partido deveria lembrá-los do seu corpo e o suco vermelho de seu sangue que seria derramado para inaugurar a nova aliança para o perdão dos pecados. À meia-noite, ele levou seus discípulos para um jardim chamado Getsêmani. Lá, sabendo os horrores que o esperavam, ele orou ao Pai. Então, como haviam combinado, os líderes religiosos chegaram com uma multidão de homens armados. Jesus disse a eles: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus deixou os homens amarrá-lo e levá-lo para a casa do sumo sacerdote, onde os governantes judeus haviam se reunido. Lá, muitos contaram mentiras sobre Jesus. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. O tribunal judaico havia dado a sentença de morte, mas não tinha autoridade para executá-la.
Somente a corte romana poderia fazê-lo. Era madrugada quando os líderes religiosos e uma multidão crescente levaram Jesus da casa do sumo sacerdote até o palácio do governador romano Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos queriam que Pilatos condenasse Jesus à morte. E começaram a acusá-lo dizendo: "Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei." Depois de interrogar Jesus, Pilatos virou-se para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: "Não acho nada errado com este homem." "Se ele não fosse criminoso," responderam eles, "não o teríamos entregado a ti." Pilatos então voltou para dentro do palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus? O que é que você fez?" Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "Que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação." Mas a multidão continuou gritando: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pela terceira vez, ele lhes falou: "Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei." Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas por temer os líderes religiosos e a multidão, condenou Jesus à morte. Pilatos condenou Jesus à pena máxima da lei romana, um espancamento brutal seguido de crucificação. As vítimas condenadas eram açoitadas com chicotes encravados com pedaços afiados de metal. 700 anos antes, o Senhor tinha dito ao profeta Isaías para escrever: "Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes." O Evangelho nos diz o que aconteceu depois que o Senhor foi açoitado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus para o palácio e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles o despiram e colocaram um manto vermelho sobre ele. Fizeram uma coroa de espinhos longos e afiados e colocaram em sua cabeça, e uma vara na mão direita como um cetro. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: "Salve, Rei dos Judeus!" Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Os soldados não conheciam o significado da coroa de espinhos que haviam enterrado na cabeça de Jesus. Os espinhos eram parte da maldição que viera sobre a terra por causa do pecado de Adão. O Santo Rei da Glória tinha vindo para levar a maldição do pecado por nós. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. 2 criminosos condenados também foram levados com Jesus. Cada um deveria carregar sua própria cruz até o local da execução. No meio da procissão, os soldados romanos forçaram um homem do norte da África a levar a cruz de Jesus por ele. Seguiram então pelas ruas lotadas de Jerusalém.
para fora dos muros da cidade e subiram a um lugar chamado Gólgota, a parte norte do Monte Moriá, onde cerca de 1900 anos antes o profeta Abraão havia dito: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Era a hora daquele cordeiro morrer. Crucificação é o método de execução mais horrível que já foi criado e promovido pelo Estado. Para adicionar vergonha pública à dor terrível, os soldados romanos despiam as vítimas antes de pregar suas mãos e pés em uma cruz ou árvore. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Eles diziam: salvou os outros, salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus, o escolhido. Se Jesus tivesse se salvado, ele não poderia ter nos salvado. A multidão não tinha ideia de que estava cumprindo o que o Senhor havia dito ao profeta Davi. Perfuraram minhas mãos e meus pés, eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. O plano de resgate de Deus estava sendo cumprido em todos os detalhes. No mesmo monte onde o profeta Abraão havia dito: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto e o Senhor o proverá, Deus providenciou o seu próprio cordeiro, Jesus. Você se lembra como o carneiro foi sacrificado na lenha de um altar para resgatar o filho condenado de Abraão? Agora o Filho de Deus estava sendo sacrificado numa cruz de madeira para resgatar os descendentes condenados de Adão. Deus poupou o filho de Abraão, porém ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pagou um resgate para salvar você da vida vazia que você herdou de seus antepassados. E o resgate pago não era ouro ou prata. Ele pagou por você com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e sem mancha. Isso é o quanto você vale para Deus. Para cumprir o plano de resgate de Deus, o Senhor Jesus sentiu a vergonha que o pecado traz. Ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Ele levou o castigo que nós merecemos. No dia em que Adão quebrou a lei de Deus, Deus revelou que o Messias um dia esmagaria a serpente. Deus havia dito a Satanás: ele esmagará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta profecia sobre Satanás ferindo o calcanhar do Salvador previu a vergonha e a dor que o Cordeiro de Deus sofreria na cruz ao ser transpassado por causa das nossas transgressões.
Aqueles que crucificaram Jesus não conheciam o plano secreto de Deus. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A cruz de Cristo foi colocada entre os dois criminosos. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: Você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O primeiro criminoso só queria ser salvo de seus sofrimentos físicos. Ele não achava que precisava de um salvador para morrer em seu lugar. O segundo criminoso também insultou Jesus, mas ao encarar a morte, ele teve uma mudança de coração. Ele queria que o Senhor o resgatasse do reino de Satanás. Ele queria se tornar um cidadão do reino de Deus se o rei quisesse tê-lo. A resposta de Jesus não deixou dúvida. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais tarde naquela noite, ambos os criminosos morreriam. Um foi para o inferno, o outro foi para o paraíso. O que fez a diferença? Um não depositou sua confiança no Salvador Rei. O outro, sim. É meio-dia. Jesus já está na cruz por 3 horas. Nuvens negras cobrem o céu. O dia se torna noite. Os espectadores fogem amedrontados. Um silêncio estranho cobre o monte. Três horas depois, Jesus clama: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? No altar da cruz, o Filho eterno de Deus sentia o horror de ser separado de Deus no céu. Durante essas horas de escuridão, velado dos olhos dos homens, Deus tomou todos os nossos pecados e os colocou sobre seu Santo Filho. Jesus se tornou a oferta final pelo pecado. Como os pecados do mundo, do passado, presente e futuro foram carregados em Jesus, Deus no céu teve que desviar o olhar porque seus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Por 3 longas horas, a ira de Deus contra o pecado desabou sobre sua própria oferta queimada. Como um cordeiro sacrificado em um altar, o Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Por um momento, aquele que é infinito suportou o nosso inferno para que não precisemos suportá-lo na eternidade. Estava consumado. Sabendo que ele havia recebido a punição que os pecadores mereciam e que ele havia cumprido as profecias do Antigo Testamento, Jesus disse: Está consumado! Então ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Durante séculos, cordeiros foram mortos e queimados no altar do templo.
Quando Jesus morreu, Deus rasgou o véu que separava a sala especial onde o sangue era aspergido todos os anos para cobrir o pecado. Rasgando o véu, Deus estava declarando: está terminado! A dívida do pecado foi quitada! Meu Cordeiro derramou seu santo sangue pelo pecado do mundo. Eu não vou mais aceitar sangue animal pelos pecados. Meu Filho amado é o sacrifício final. Para todos os que nele creem, a porta do céu está aberta. Setecentos anos antes, o profeta Isaías escreveu: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ele foi espancado para que ficássemos intactos. Ele foi chicoteado para que pudéssemos ser sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos. No entanto, o Senhor levou sobre si os pecados de todos nós. Está consumado. Jesus de Nazaré estava morto. Só para ter certeza, um soldado enfiou uma lança em seu lado. Sangue e água jorraram. As esperanças dos discípulos também estavam mortas. Pensando que Jesus deveria ter esmagado os romanos e estabelecido seu reino na terra, os discípulos ainda não haviam entendido sua promessa de ressuscitar ao terceiro dia. Os corpos dos crucificados eram geralmente jogados em um depósito de lixo fora da cidade ou em uma vala comum. Não foi assim com o corpo de Jesus. 700 anos antes, o profeta Isaías havia escrito: Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Deus planejou que seu filho fosse sepultado em um túmulo de honra. Ao anoitecer, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Indo a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que fosse dado a ele. Antes da morte de Jesus, José de Arimateia e seu amigo Nicodemos eram seguidores secretos de Jesus, o Messias. Eles estavam com medo dos líderes religiosos, mas depois de ver Jesus sofrer na cruz, eles não tinham mais medo. Então, pegaram o corpo de Jesus, lavaram-no e enrolaram-no em tiras de linho limpo, juntamente com cerca de 35 quilos de mirra, o mesmo tipo de tempero caro de embalsamamento que os magos haviam dado ao menino Jesus. Em seguida, colocaram o corpo na nova tumba de José. Ao fechar a entrada com uma pedra enorme, eles foram para casa. Era um enterro real, adequado para um rei. Na manhã seguinte, os líderes religiosos foram a Pilatos. Senhor, disseram eles, lembramos que enquanto ele ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Vão, mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Então eles foram e armaram um esquema de segurança com um destacamento montando guarda e lacrando a pedra. Enquanto isso, dentro do túmulo, o que estava acontecendo com o corpo de Jesus? Nada. Desde o dia que Adão pecou, a morte reinou como um rei cruel sobre a família humana. Se Jesus tivesse pecado, a morte também teria feito seu corpo começar a decompor, feder e lentamente virar poeira. Mas 1000 anos antes, o profeta Davi havia escrito: Tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição.
A morte e a sepultura não tinham poder sobre aquele que nunca pecou. No terceiro dia, depois que Jesus foi morto e enterrado, no domingo de manhã, várias mulheres foram ao sepulcro para prestar suas homenagens. De repente, houve um grande terremoto e um anjo desceu do céu. Afastou a pedra e sentou-se nela. Os soldados desmaiaram, mas o anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Enquanto isso, os soldados chegaram à cidade e contaram aos sacerdotes o que havia acontecido. Então os líderes os subornaram com uma enorme soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem dizer que os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o seu corpo." Mas suas mentiras não podiam esconder a verdade. O túmulo estava vazio. Por sua morte, Jesus pagou a dívida do nosso pecado. Com seu enterro, Jesus desceu ao vale da morte e destruição. Com sua ressurreição, Jesus venceu a morte e agora diz: "Não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Para todos os que acreditam nesta boa nova, a morte é apenas a porta que se abre para a presença do Rei que diz: "Porque eu vivo, vocês também viverão." No dia da ressurreição, Jesus apareceu a muitos de seus discípulos, primeiro para as mulheres, depois para Pedro e depois a 2 viajantes. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para a aldeia de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas Deus os impediu de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou Jesus. Os viajantes contaram como eles esperavam que Jesus de Nazaré fosse o Messias que conquistaria seus inimigos, mas ele foi crucificado. E agora o túmulo estava vazio. Não fazia sentido. Então Jesus lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Ao se aproximarem de Emaús, para onde estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles imploraram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém para dizer aos discípulos: o Senhor está vivo, Ele é o Salvador prometido nas Escrituras, Ele é o Cordeiro retratado nos sacrifícios, Ele é o Senhor. Finalmente, a mensagem dos profetas fazia sentido, perfeito sentido. Era domingo à noite. Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. De repente, Jesus apareceu na sala e disse: paz esteja com vocês. Depois que ele disse isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, não estava lá naquela noite. Mais tarde, os discípulos lhe disseram: vimos o Senhor! Mas Tomé lhes disse: se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana depois, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Nos 40 dias seguintes, o Senhor apareceria para seus seguidores, falaria com eles e então desapareceria. O corpo ressurreto de Jesus poderia atravessar paredes e viajar na velocidade do pensamento. Embora seja o primeiro a ter tal corpo, ele não será o último. Assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Você entende que você é um pecador e que não tem como ganhar o direito de viver no reino de Deus? Você acredita que o Senhor Jesus Cristo morreu em seu lugar por seus pecados e ressuscitou derrotando a morte por você? Se sim, então Deus diz que você não está mais em Adão. Deus lhe vê como justo em Cristo. Um dia, você também receberá um corpo transformado, assim como o dele, mas sem as marcas dos pregos. O domínio que Adão perdera para Satanás, Jesus havia retomado. Por sua total autoridade sobre o diabo e demônios, vento e ondas, doença e fome, pecado e morte, Jesus mostrou que ele tinha perfeito controle. Mesmo quando os líderes religiosos e soldados o prenderam, torturaram e crucificaram, ele os deixou fazer isso. É por isso que antes de retornar à casa de seu pai, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus também disse a seus seguidores: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. 40 dias depois da ressurreição, Jesus reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras, fora de Jerusalém. Os discípulos queriam saber quando ele retornaria. Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Galileus, eles disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém. Enquanto isso, no céu, era a hora do rei ser coroado de glória e honra. Imagine o esplendor, as cores, a música, a animação. 100 milhões de anjos conversando entre si. O rei está voltando para casa, mas sua aparência estará diferente. Aquele que criou o homem à imagem de Deus terá para sempre a imagem de homem. Um silêncio se instala sobre a cidade celestial. De repente, o silêncio é quebrado com um majestoso coro de trombetas, seguido por uma sonora proclamação: abram-se portais, abram-se portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, invencível em batalha. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, todo-poderoso. Ele é o Rei da Glória. Os portões se abrem amplamente e, ao estrondoso aplauso do céu, entra o campeão, o Cordeiro, o Filho do Homem marcado pela batalha, Jesus. Pelo meio da multidão de adoradores, ele caminha até o trono de seu Pai. Virando-se, ele olha para a corrida de resgate de Adão e se senta. Missão cumprida. Depois, os cidadãos celestes cantam um novo cântico para o seu amado Rei. Tu és digno, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então os anjos cercam o trono, louvam a Deus e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória e louvor. Na terra hoje, a maioria dos descendentes de Adão ainda estão cativos no reino do pecado e da morte de Satanás.
mas a liberdade está disponível. Por sua morte, sepultamento e ressurreição, o Senhor Jesus venceu a batalha decisiva. Para todos os que confiam nele, ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um dia desses, enquanto o mundo estiver ocupado com suas coisas triviais e falsas religiões, o Rei da Glória retornará à terra, mas não em um jumentinho, nem para ser ridicularizado e coroado de espinhos. O Rei ressuscitado deu a João uma visão dos dias futuros. Vi os céus abertos diante de mim e um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo ardente e em sua cabeça há muitas coroas. Seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o rei retornar, uma voz trovejará do céu: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os inimigos do rei desaparecerão diante dele. Ele então amarrará Satanás e mostrará ao mundo cansado o que é um governo justo. Serão os melhores dias da terra. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. No dia do julgamento, o Senhor será o juiz. Ele se sentou em um trono envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Satanás e seu reino das trevas serão lançados no lago de enxofre ardente. Por fim, a cabeça da serpente será esmagada para sempre. Quanto aos cidadãos do reino da luz, Deus fará para eles um novo céu e uma nova terra. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza ou choro. Por fim,
A oração de todos que amam seu Rei será consumada para sempre. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a sua oração? Você se curvou para o Rei da Glória? Ele é o seu Rei? كم أنت عظيم